esteja tudo tranquilo por aí. Hoje a gente vai resolver alguns exercícios sobre ligações químicas, mas antes da gente cair nos exercícios, a gente vai fazer uma revisãozinha teórica básica, direta ao ponto, bem objetiva. Em ligações químicas, o nosso objetivo é, primeiramente, identificar qual é o tipo de ligação, covalente, iônica ou metálica, representar essa ligação, tanto com a fórmula estrutural eletrônica ou com a fórmula molecular, e também saber um pouco das características da substância associada àquela ligação. Então, a gente vai querer saber sobre ponto de fusão, ponto de ebulição, se é alto ou baixo, provável estado físico, a temperatura ambiente, então se eu espero que seja um sólido, seja um líquido, seja um gás, saber um pouquinho sobre a solubilidade, se ele tem mais afinidade com a gordura ou com a água, se ele é hidrofílico, se ele é hidrofóbico, e também conversar um pouquinho sobre condução de eletricidade. Mas, enfim, o que eu preciso saber sobre ligações químicas é exatamente isso: identificar a ligação, representar a ligação e saber as características associadas à ligação. Então, vamos lá. Para a gente começar do começo, a parte de química geral ela começou com uma análise um pouco mais abrangente sobre a matéria. Então, a gente fazia algumas classificações como homogêneo, heterogêneo, substância simples, substância composta. A gente não conhecia a estrutura do átomo, então eram classificações macroscópicas. Depois a gente entrou no estudo propriamente da composição da matéria, e aí a gente fala sobre os aspectos históricos do átomo, fala sobre a teoria atômica, estabelece qual é o nosso conceito de átomo atual, e aí distribui esses átomos numa tabela e fala sobre tabela periódica. Depois da tabela periódica que entra ligações químicas. Então a gente começa a entender que esses átomos vão fazer ligações entre eles. Eu começo a pensar justamente sobre essas características e como que vai funcionar essas ligações associadas ao seu estado físico, enfim, pensando lá também como que a matéria vai estar visualmente para a gente, pensar em ponto de fusão, ponto de ebulição, essas questões de solubilidade. Então, como que a substância vai estar se comportando. Depois de ligações químicas, a gente já entra em padrões de substâncias, que é justamente aquela bifurcação que vai para a orgânica e vai para a inorgânica, depois que a gente já fechou a química geral. Então, a gente está aqui em ligações químicas, a gente vai fazer conexões entre os átomos e a gente vai querer caracterizar essas conexões e conhecer como que elas são feitas. Estão elas aí. Ligação iônica ou eletrovalente, ligação covalente ou molecular e ligação metálica. Quem efetua cada ligação? Metal e ametal é ligação iônica, ametal e ametal ou hidrogênio é ligação covalente e metal com metal é a ligação metálica. Vou falar rapidinho da ligação metálica porque ela é bem tranquila, ela é bem simples. O foco é mais sobre a sua característica principal, que é a condução de eletricidade mesmo no estado sólido. Então, o metal é aquele que tem tendência a perder elétrons. Uma ligação que é feita entre metais, esses elétrons vão estar livres, vão estar formando esse tal desse mar de elétrons. E aí, quando a gente fornece uma diferença de potencial, que é uma DDP, essa ligação metálica ela consegue fazer esse fluxo de elétrons. Fluxo de elétrons também conhecido como corrente elétrica. Então, ele consegue, mesmo estando no estado sólido, já que é uma ligação extremamente forte, mesmo estando no estado sólido, transportar esses elétrons quando é fornecida uma diferença de potencial. Então, o especial da ligação metálica é consegue conduzir eletricidade estando no estado sólido. Estruturas metálicas têm suas características específicas, então tem brilho, tem dureza, maleabilidade, ductibilidade, tem as características desse material ser extremamente resistente. O nosso foco principal aqui é mais permear entre a ligação iônica e a ligação covalente. A ligação iônica a gente vai estabelecer como a ligação mais forte que a gente tem. É o metal que tem tendência a perder elétron e vai doar esse elétron para um ametal que tem tendência a receber. Então, os dois vão executar exatamente o que eles tinham tendência, logo vai dar uma ligação extremamente forte. Uma ligação forte, eu espero que ela tenha uma atração considerável entre os seus átomos. Como consequência disso, o ponto de fusão e o ponto de ebulição também vão ser altos quando a gente está falando da ligação iônica. Também como consequência disso, eu espero que aquela molécula, aquela estrutura esteja atraída por ela mesma. Logo, a temperatura ambiente, eu espero que isso ali seja um sólido. Existe uma concentração de carga aqui. O elétron ele foi transferido
de um átomo para o outro átomo. O que significa isso? Significa que é uma ligação extremamente polar. Eu nem questiono se a ligação iônica é polar ou apolar, porque eu tenho certeza absoluta que é uma ligação muito polar. Então é o nosso padrão da polaridade. Existe uma carga efetiva em cima desse ametal quando ele recebe o elétron, ele fica negativo e, por tabela, o metal que doa o elétron ele fica positivo, está produzindo aquele cátion e aquele ânion. O que nos leva a outra característica também da ligação iônica, que ele conduz eletricidade estando em água ou estando fundido. Ele precisa desse meio fluido para o elétron conseguir ser transferido. E aí as condições limitantes para a condução de eletricidade da iônica é ele estando em solução aquosa ou fundido, ou seja, derretido, para o elétron conseguir ficar livre. Recapitulando para a condução de eletricidade, o metálico conduz mesmo estando no estado sólido e o iônico conduz estando em água ou fundido. Indo para o covalente aqui agora rapidinho, a diferença que a gente tem da iônica para covalente. Na iônica, a nossa palavra-chave é uma transferência de elétron e na covalente vai ter um compartilhamento de elétron. O elétron ele vai participar de duas eletrosferas ao mesmo tempo. Então, vai ter um elétron no átomo, um elétron no outro átomo, e esse elétron ele vai ser compartilhado. A gente vai representar ele circulando os elétrons. Essa ligação covalente ela vai poder ser tanto polar quanto apolar. Polar é quando a gente fala sobre a concentração de carga. Então, uma ligação covalente apolar seria a gente pensar que não existe predominância de carga em ponto nenhum. Então, é um elétron que está sendo atraído da mesma forma pelos dois átomos. Então, é como se a gente pensasse que não existe força resultante elétrica aqui. Quando eu vou para a ligação iônica, a ligação é extremamente polar. Por quê? Porque o elétron foi. Um átomo perdeu o elétron para o outro e ele acabou gerando essa carga negativa e uma carga positiva. O covalente polar está justamente no meio. Ele não é tão fraco quanto uma ligação covalente apolar, mas ele também não é tão forte quanto uma ligação iônica. Então, por exemplo, a gente comparava o cloro com o cloro. A ligação entre o cloro e o cloro não vai envolver diferença de eletronegatividade, porque o cloro puxa o elétron para um lado e o outro cloro puxa o elétron para o outro lado. Só que aqui, repara nesses vetores, são vetores de mesmo módulo, sentido diferente, direções opostas, então esses vetores aqui se anulam. Então essa molécula aqui, ela é completamente apolar. Mas se eu tivesse um hidrogênio e um cloro, o que aconteceria aqui? O cloro, ele puxa elétron com mais força. O hidrogênio vai puxar um elétron com um vetorzinho menor. Ou seja, ele até vai perder um pouquinho da sua força aqui, mas vai existir uma resultante em direção ao cloro. Então, o que eu observo aqui? Essa deformação da nuvem eletrônica que a gente chama. Eu espero que ele esteja mais para o lado do cloro do que o hidrogênio, porque o cloro puxa mais o elétron. Ela é uma ligação polar. A ligação iônica, olha como ela é extremamente polar. Realmente o elétron foi. Na ligação iônica, a polaridade nem é questionada, ela é sempre muito polar. A covalente é que a gente tem que ver se ela é do tipo polar ou se ela é do tipo apolar. E o que a gente tem que associar aqui também? A gente vai associar essa polaridade à força da ligação. Então, da mesma maneira que eu esperava que a ligação iônica ela seria extremamente forte por ser extremamente polar, eu também espero isso na ligação covalente. Só que agora a gente vai estabelecer o outro comparativo, o comparativo da ligação fraca. A ligação fraca, agora eu fecho como sendo a minha ligação apolar. Ou seja, polar é sinônimo de forte, apolar é sinônimo de fraco. E aí a gente já consegue construir a nossa associação. O que é apolar é aquele associado ao fraco, e o que é polar é o que a gente está associando a uma ligação sendo forte. Para a condução de eletricidade, a gente também vai ter uma limitação, só os polares em solução aquosa que conseguem conduzir eletricidade. Então, a gente fecha aqui o nosso comparativo. A gente vai pensando nas limitações. Então, para a condução de eletricidade, primeiro, mais maravilhoso de todos, ligação metálica. Conduz mesmo estando no estado sólido. Depois, ligação iônica. Conduz em água ou fundido, derretido. Depois, a ligação covalente polar. Consegue só em água. Esse aqui não adianta estar fundido. E o último, o covalente apolar, não conduz eletricidade em circunstância nenhuma.
Certíssimo para condução de eletricidade. Agora a gente volta para comparativo de solubilidade. A gente usa a água como o nosso padrãozinho de polar. A gente vai construir a estrutura dela, mas eu já antecipo que é polar. E a gente vai usar cadeias de carbono formadas lá da química orgânica como o nosso padrão do apolar, que a gente vai usar o prefixo lipo associado à gordura. Esse lipo vai ser o nosso comparativo de apolar. O que significa isso? Eu vou começar a associar quem é polar vai ter afinidade com a água e quem é apolar vai ter afinidade com a gordura. Fechando aqui as nossas palavras-chave. Polar vai gostar de água, então eu digo que ele é hidrofílico. E o apolar, que não vai gostar de água, porque a água é polar, quem gosta de polar é também polar. No caso da água, os apolares serão hidrofóbicos. Já para o comparativo da gordura, a gordura vai ser o prefixo lipo e é o associável ao apolar. Então, quem gosta de gordura também é apolar e quem é polar não vai gostar de gordura. Ou seja, chamei ele de hidrofílico e, por tabela, ele vai ser lipofóbico, não tem afinidade com a gordura. Extremo oposto, mesma coisa. Se ele não gosta de água, é porque ele gosta de gordura. Então, a gente também tem aqui um lipofílico no caso das substâncias que são apolares. O que significa isso? Identifiquei que é polar, identifiquei que tem todas essas características daqui. Identifiquei que é polar, identifiquei que tem todas essas características aqui. Então, a gente já está associando e generalizando as características para a identificação da ligação. Exceto o único que é polar e apolar ao mesmo tempo é a estrutura que a gente tem do detergente, que é o que a gente chama de tensoativo. Ele quebra a tensão superficial da água. Esse detergente, que é a mesma estrutura do sabão, semelhante, a mesma estrutura de um sabonete, ela vai ter uma parte da cadeia polar e outra parte da cadeia apolar. A parte polar, ó, repara aqui, é uma ligação iônica extremamente polar e a fração apolar da molécula é uma cadeia de carbono. Então, aquela ideia de associar cadeias de carbono para o apolar, ligações iônicas para o polar, e só essa estrutura aqui do detergente é que é capaz de interagir com os dois. Então, a única que é polar e apolar ao mesmo tempo é o tensoativo, é o detergente, é o sabão que eu estou mostrando aqui a estrutura para vocês. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma sujeira que seja apolar, a fração que é apolar consegue interagir com a minha sujeira apolar. Então é por isso que eu vou precisar usar o detergente, o sabão para lavar minha mão. Minha mão está suja de gordura, eu preciso de alguém que interaja com a gordura para conseguir lavar minha mão. Mas eu preciso que ela vá embora na água também. Então também vou precisar de uma ponta polar, além dessa cadeia apolar. Interessante a gente também falar da estrutura do vírus, né? A gente passou um bom tempo aqui sofrendo por causa de coronavírus. A estrutura do vírus, ela tem uma capinha que ela é lipídica. Essa capinha lipídica, ela protege o vírus. Então, quando a gente lava a mão, né, ou seja, não lava só com água, o vírus vai estar protegido porque a água não interage com essa capa lipídica, com essa cadeia apolar, e aí o vírus continua vivíssimo. Já quando a gente usa o detergente, o que vai acontecer? O detergente vai ter essa ponta apolar que vai interagir com a cadeia e aí vai romper essa capa lipídica do vírus, permitindo que essa estrutura seja destruída e aí a água vai entrar em contato, enfim, vai matar completamente o vírus porque destruiu essa capa lipídica que protegia ele. Certo? Então, lavar a mão sempre usando sabonete e detergente, justamente para a gente eliminar tanto a parte apolar da sujeira e levar ela para a pia a partir da parte polar do detergente. Então, obviamente, como é que eu vou descobrir se ele é polar ou apolar? Eu primeiro preciso aprender a montar a fórmula estrutural. Depois de aprender a montar a fórmula estrutural, é que a gente vai conseguir chegar à conclusão se ele é polar ou apolar. Então, primeiro passo, vamos martelar como constrói a fórmula estrutural. Então, como exemplo para a fórmula estrutural, a gente vai usar as moléculas de H2O, PH3, CO2, CH4 e SO3.
E além da gente desenhar propriamente a fórmula, a gente vai também descobrir qual é a geometria da molécula e associar isso com a polaridade, vai descobrir se ela é polar ou apolar. Então, começando do começo, a primeira coisa que eu preciso é verificar e distribuir o número de elétrons da camada de valência de cada elemento. Então, eu vou observar aqui, a molécula é H2O, então é hidrogênio com oxigênio, e aí a primeira coisa que eu vou, lá na tabela periódica, eu acho o hidrogênio aqui e eu acho o oxigênio aqui. O que eu preciso pegar da tabela periódica? Quantidade de elétrons na camada de valência. Então, todo mundo que tiver aqui nessa coluna vai ter 1. Todo mundo que tiver aqui nessa segunda coluna vai ter 2. E aí depois 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons na camada de valência. A gente pula esse bloco aqui todo do meio, que são aqueles elementos que são de transição. Eles não vão adquirir estabilidade com a regra do octeto, então a gente não trabalha com eles agora, a gente vai trabalhar só com os representativos. Então eu localizo o elemento e vejo quantos elétrons ele tem na última camada. Eu vou representar esses elétrons com bolinhas. Então o hidrogênio que está aqui na 1 tem uma bolinha, o oxigênio que está na 6 tem 6 bolinhas. Então, eu boto lá bolinha para cada um. 6 do oxigênio e uma do hidrogênio. Aí eu preciso ver se eu estou falando de uma ligação iônica ou se eu estou falando de uma ligação covalente. Quando é iônica, eu vou ter que pensar em quem vai perder elétrons e quem vai ganhar. Quando ela é covalente, eu vou pensar que os dois vão compartilhar elétrons para conseguir completar o octeto. Então, eu vou buscar quantos elétrons faltam para chegar até 8 elétrons na camada de valência. Como que eu vou descobrir? Na iônica, a gente está falando de um ametal junto com um metal. E na covalente, são entre ametais ou hidrogênio. Ou seja, eu observo aqui hidrogênio. Se é hidrogênio, essa ligação ela é covalente. E aí eu estou em busca de descobrir se ela é covalente polar ou apolar. Sendo covalente, eu vou lá, primeiro passo, identificar quantos elétrons faltam para completar 8 elétrons na última camada. Então eu vejo aqui, se o oxigênio tem 6, tendo ele 6, vão faltar 2 elétrons para ele completar 8. Então, ó, a primeira ligação que vai ser formada vai ser esse primeiro elétron que ele precisa. Mas ele precisa de 2, ele não precisa de só 1. Então, por isso que tem esse segundo hidrogênio, por isso que a fórmula é H2O. Esse segundo hidrogênio vem com aquele 1 elétron dele, e aí eu já estou pensando, ó, falta 2 para o oxigênio e para o hidrogênio, que só tem 1. Lembra que o hidrogênio ele vai atingir a sua estabilidade com 2 elétrons na camada de valência, e aí, ó, fechou mais uma ligação. O hidrogênio faz uma ligação cada um, e o oxigênio, que faltava 2, fez exatamente essas 2 ligações. Identifiquei quantos elétrons faltava para 8, para os 2 elementos envolvidos na ligação, depois efetuei as ligações e representei essa ligação circulando os elétrons envolvidos aqui. Então, essa fórmula estrutural ficou com essa carinha daqui. Fechei a fórmula estrutural dele, agora como que eu vou descobrir se ele é polar ou apolar? Segue o fio. Primeiro eu vou pensar, são 2 átomos ligados ou são mais de 2 átomos? No caso aqui, ó, H2O, eu tenho 2 átomos do hidrogênio e 1 do oxigênio, 3 átomos, ou seja, mais de 2. Então eu vim para cá. O que eu vou observar? Depois que eu fechei essa fórmula eletrônica, eu vou observar se sobrou elétron no elemento central. Sobrar é elétron que não faz parte da ligação, que não está ligado ao outro átomo. Observemos aqui, olha aqui em cima do oxigênio. Justamente um par de elétron aqui e um par de elétron aqui. Então, na minha pergunta, sobrou elétron no elemento central? Sim, sobrou elétron no elemento central, então ele é polar. Se não tivesse sobrado elétron, ele seria apolar. Por isso que ele é o meu referencial do polar, é H2O. Eu, a partir de agora, vou dizer que todo mundo que for polar também vai ter afinidade com a água, então ela também vai virar o meu comparativo de solubilidade. Lembrando aqui da geometria, observe essa molécula aqui, ela tem uma geometria que parece um tetraedro, mas vai ter um ângulozinho aqui entre essas ligações, que não vai ser um ângulo de 180, né? Não vai ser uma molécula que ela vai estar de maneira linear, ela vai ter esse ângulo por conta desses 2 pares de elétrons estarem ocupando espaços.
Então, essa geometria é chamada de geometria angular. Aqui na representação 3D a gente consegue ver bonitinho, então olha só, ela é angular por conta disso, ó. Ela vai formar um ângulo de ligação aqui entre esse hidrogênio e o oxigênio. Por quê? Porque esses dois parezinhos de elétron, eles acabam que eles ocupam espaço. Então eles espremem um pouco essa ligação do hidrogênio e por isso que forma essa geometria molecular angular. Letra B, pH3. Primeiro pego o P, pego o H e distribui o número de elétrons de cada um na camada de valência. Localizo lá na tabela periódica. O P está aqui com 5 elétrons na camada de valência e o hidrogênio a gente já tinha falado lá com 1 elétron na camada de valência. Vou botar aqui o P, vou botar o H e vou distribuir cada um. 5 para o P e 1 para o hidrogênio. Depois, identifico quantos cada um precisa para completar 8. Então, eu observo aqui que quando a gente está na covalente, eu vou pensar em quanto falta. Para o hidrogênio, quanto falta até 2 e para o resto, quanto falta até 8. Então, para o fósforo, que tem 5, quanto falta até 8, faltam 3. Para o hidrogênio, que precisa de 2, que ele tem só 1, então, para ele falta 1. Então, para o fósforo, faltam 3, para o hidrogênio, falta 1, uma de cada vez, então primeira ligação efetuada. Para o hidrogênio que faltava 1 já está completo, então vou precisar de outro hidrogênio para satisfazer o fósforo, que ainda precisava de 2. Então eu boto outro hidrogênio aqui, para esse outro hidrogênio novo também falta uma, então olha lá, fechou mais uma ligação. O fósforo ainda precisa de uma ligação, ele precisava de 3, então eu vou botar outro hidrogênio. Por isso que é pH3, porque são 3 hidrogênios que são necessários para satisfazer a estabilidade do fósforo. Ó, faço a terceira ligação aqui e aí fechou. O fósforo faz as suas 3 ligações e cada hidrogênio faz a sua uma ligação. Fórmula estrutural vai ficar com esses 3 hidrogeninhos aqui para baixo. Como descobrir se é polar ou apolar? São 2 átomos ou são mais de 2? Lembra lá, pH3. pH3 são 4 átomos, um do P e 3 do H. Mais de 2 átomos, sim. Aí eu vou verificar. Depois que eu fechei a fórmula eletrônica, tinha elétron sobrando no elemento central? Olhando aqui para o P, olhem lá em cima dele. Olha o elétron aqui em cima do fósforo, sobrando no elemento central. Elétron sobrar é elétron que não faz parte de ligação. Então, a minha resposta foi sim. Sobrou elétron no elemento central? Perfeito. Conclusão, é porque ele é polar. Então, eu coloco um rótulo aqui nele. Ele é polar e aí vai pertencer lá aos grupinhos dos polares, aos grupinhos dos amantes da água e dos odiadores da gordura. Por causa lá daquele parzinho de elétron que sobrou em cima do fósforo. Geometria dele. Observa que esse par de elétron aqui em cima, ele acaba ocupando espaço e ele espreme esses 3 átomos de hidrogênio aqui embaixo de uma forma a formar uma pirâmide, parece uma pirâmide aqui de base triangular. E aí justamente o nome da geometria piramidal, é essa moleculinha aqui que é formada. Vamos observar, ó, que ele não vai formar um plano, né? Esse par de elétron aqui em cima, ele acaba que espreme para baixo. Por isso que é mais associável a uma pirâmide. Geometria piramidal. Letra C, sem perder o embalo. CO2, procuro C, procuro O. Acha eles na tabela periódica, distribui os seus elétrons na camada de valência. Carbono está aqui na quarta, 4 elétrons na camada de valência. E o O, a gente já tinha observado ele ali na 6, 6 elétrons na camada de valência. 4 bolinhas para o carbono e 6 bolinhas para o oxigênio. Vou buscar a distância deles até o 8. Então, para o carbono, que tem 4, faltam 4 até 8. E para o oxigênio, que tem 6, faltam 2 até 8. Então, faltam 2 ligações para o oxigênio, faltam 4 para o carbono. A gente vai fazendo uma de cada vez até satisfazer. Primeira ligação feita, ninguém satisfeito. Ainda falta uma para o oxigênio e 3 para o carbono. Então, ó, segunda ligação feita, não tem problema fazer ligação com o mesmo elemento. Existe uma dupla aqui.
Show de bola, para esse oxigênio já acabou. Ele precisava de 2 elétrons, conseguiu lá fazer a sua ligação, 2 ligações covalentes, completou o seu octeto fazendo essa ligação covalente. Mas para o carbono faltavam 4. Ele ainda precisa de 2. Por isso que eu preciso desse segundo oxigênio aqui. Esse segundo oxigênio vem com os seus 6 elétrons da mesma forma que vem os oxigênios no seu estado fundamental, e aí justamente para ele também faltariam 2, e aí faz uma ligação com carbono, faz outra ligação com carbono, e aí o carbono acaba fazendo suas 4 ligações, 2 com oxigênio e 2 com outro oxigênio. Minha pergunta interna para verificar qual vai ser a polaridade da molécula. Lembra qual é? São mais de 2 átomos? Sim, ó, CO2 é um C e 2 oxigênios, mais de 2 átomos. Nessa fórmula eletrônica sobrou elétron no elemento central que não faz parte de ligação? Vamos ver lá. Olha que o carbono não tem elétron sobrando. Os elétrons que estão na camada de valência do carbono, eles estão participando de ligação. Ou seja, esta molécula aqui é uma molécula completamente apolar. Certíssimo, ela, a partir de agora ela saiu do bolo da água. Ela não tem nenhuma afinidade com a água, ela tem afinidades com os apolares, ou seja, ela é do grupinho da gordura, do grupinho dos hidrofóbicos, certo? Molécula apolar eu vou associar a uma estrutura, a uma ligação também extremamente fraca dessa molécula. Essa molécula provavelmente vai ser um gás, ela vai ter um ponto de fusão baixo, vai ter um ponto de ebulição baixo, ela não vai conduzir corrente elétrica em hipótese nenhuma. Então não se esqueçam de relembrar todas as conclusões que a gente chega depois que a gente associa aquela molécula apolar. Geometria do CO2. Vamos reparar que como não sobra elétron no elemento central, ele vai fazer uma geometria completamente linear. O ângulo de ligação aqui é 180 graus. Não tem ninguém ocupando espaço, então não tem aquela história de ninguém empurrar para nada. A gente vai chamar essa geometria aqui de geometria linear. Tranquilo, então vamos ver mais. CH4. Vou lá me servir do carbono e vou ver quem é o hidrogênio. O carbono, a gente tinha falado dele agora, ele tem 4 elétrons na sua última camada, e o hidrogênio é aquele que tinha uma. Eu vou pensar na distância até o 8 para conseguir estabilidade. Para o carbono faltam 4 e para o hidrogênio, distância até o 2, falta 1. Sempre o hidrogênio só faz uma ligação. Então, uma de cada vez eu faço a primeira ligação aqui com o hidrogênio, que ainda vai faltar 3 por carbono. Eu vou precisar de outro hidrogênio, então. Esse outro hidrogênio veio com seu 1 elétron. Efetua a ligação covalente, já acabou para esse hidrogênio, vou precisar de outro hidrogênio, porque o carbono precisa fazer as 4 aqui. Faço a ligação dele e aqui faço a ligação dele. Fechei a fórmula estrutural, vai ficar 4 hidrogênios ligados a esse carbono, só que o que a gente tem que se ligar é que não vai formar uma estrutura planar dessa forma aqui, ele vai formar um tetraedro. Cada átomo de hidrogênio ali vai estar ocupando espaço ao redor de um eixo. E aí, a melhor forma dessa disposição espacial entre os 4 ligantes é justamente formando um tetraedro. Essa aqui é a geometria do tetraedro. A gente tem a mesma distância entre cada um dos ligantes e entre o ligante e o centro. Então, este tetraedro é o nome bonitinho da geometria da molécula do CH4. Em relação à polaridade, nossa pergunta interna, sobrou elétron no elemento central. Observa que o carbono, nenhum desses elétrons não está participando de ligações, então não tem elétron livre, não tendo elétron livre, ligação apolar, covalente apolar. Certo? Vamos lembrar também que esse CH4 é justamente quem vai dar origem à química orgânica, que são as cadeias de carbono. E aí, principalmente, essas cadeias de carbono são cadeias apolares. Por isso que o nosso referencial de apolar é a gordura, que é um lipídio, que é uma cadeia imensa de carbonos. E aí, justamente, todos os carbonos apolares é uma cadeia extremamente apolar. Então, o meu referencial de polar é a água, que ela é pequenininha e muito polar. E o meu referencial de apolar é a gordura, que ela é muito grande e muito apolar. Show? Então vamos para as questões propostas.